Há exatamente um mês atrás, Pontes e Lacerda se despediu de Jéssica Santiago, professora, empresária, mãe, esposa e bastante querida aqui na nossa sociedade. A Jéssica tinha ido para fazer quais procedimentos? A lipo, aí a cruroplastia, que é a cirurgia na perna, porque ela já tinha realizado essa cirurgia antes, só que ela ficou com sequelas dessa cirurgia, Sim. né? Então ela precisava refazer. E passar o Renúvio no corpo. Sim. Essas três. Essa cirurgia da perna tinha alguns tumores? Tinha. Ela não foi atrás de cirurgia de estética, porque ela já estava linda. Ela foi porque realmente ela precisava fazer. Ela tinha colocado um fio para segurar o lipedema, que ela tem lipedema nas pernas. E esse fio deu rejeição, aonde saiu vários nódulos na perna dela, onde saía pus, saía sangue, era igual um tumor mesmo. E ela sentia muita dor. Era uma questão de saúde mesmo. Saúde. Até no domingo, ela gravou um áudio para uma amiga próxima da gente, que essa amiga até me mandou o áudio, dela falando, se não fosse isso, ela não iria mais fazer cirurgia. Ela foi porque realmente ela precisava fazer. Mas ela nem chegou a fazer essa cirurgia das pernas. Ela só fez as lipo. Como que vocês chegaram até essa clínica? A minha mãe ia operar essa cirurgia, ela ia refazer com a antiga doutora que fez o último procedimento dela. Só que como ela conheceu o esposo dela, né, e a família dele já tinha operado com eles, foi por indicação. Mas a cirurgia dela já estava marcada em Cuiabá. Sim. Com a doutora que já tinha feito a perna dela, e a doutora ia refazer a perna dela novamente. Mas aí, por indicação, ela resolveu mudar para esses médicos, porque a fama deles na rede social mesmo é muito boa. Porque ela falou para mim que ia fazer com eles, eu pesquisei, tipo assim, não tinha nada sobre eles. Mas quando ela faleceu, muita gente entrou em contato. Muitas mulheres entrou em contato com o corpo deformado. Yasmin, você estava acompanhando a sua mãe lá na cidade de Tangará. Como você recebeu a notícia? Eu e a minha avó, a gente estava na casa, né? Que a gente alugou uma casa por 10 dias para pós-operatório da minha mãe. E a gente ficou amanhã, enquanto a minha mãe e o esposo dela foi pro hospital, né, que ele foi acompanhar a cirurgia. Eu e minha avó ficou na casa preparando as coisas para receber ela. E aí eu tinha acabado de fazer almoço e minha avó, a gente estava sentada na hora, né? Aí minha avó foi receber um telefonema de uma mulher aqui de Lacerda perguntando se como que a minha mãe estava, porque tinha ficado sabendo que minha mãe estava na UTI e a gente não estava sabendo de nada. Aí a gente deu um desespero. Na hora eu já tentei pedir vários Ubers pra gente ir pro hospital, né? Isso era por volta de meio-dia. Aí eu tentei pedir vários Ubers, mas nenhum Uber me atendia. Eu fui atrás de um táxi. Aí eu conversei com um homem, né? Ele foi e buscou a gente. Só que isso demorou bastante. Aí quando eu cheguei no hospital, eu só falava, minha mãe tá na UTI, tá fazendo a cirurgia. Eu falei pra moça da recepção, ela já deixou eu entrar. E aí quando eu entrei lá, as pessoas lá que trabalhavam no hospital, né, parecia que já tava ciente do que tinha acontecido, tanto que ninguém falou assim, não, você não pode ir pra ali. Todo mundo já tava falando pra onde que eu tinha que ir. Aí, quando eu cheguei lá no hospital, né, eles me mandaram ir pra uns cantos lá, até que eu dei de cara com os médicos, né, que operaram minha mãe, que é um casal. E aí também tava o esposo dela lá, né, o esposo dela saiu, não veio de encontro comigo, e os médicos chamaram eu e minha avó pra uma sala. E aí nessa sala eles foram dar a notícia pra gente, né. Os dois estavam muito aflitos, assim, não sabia como falar aquilo pra gente, não sabia explicar o que tinha acontecido com a minha mãe. Só falava assim que minha mãe tinha apagado, igual uma luz, e que tentaram de tudo pra salvar a vida dela.
Eles não sabiam explicar. Não sabia, só falava que a minha mãe tinha apagado igual a luz. E chorando e pedindo perdão pra mim e pra minha avó o tempo todo, falando que tentaram fazer de tudo. Vieram no velório. Prestaram um certo apoio, né? Mas não deram nenhuma informação a mais pra vocês. Não, quando eles vieram cumprimentar eu e minha mãe, que estava no cantinho, a minha mãe perguntou para eles o que realmente tinha acontecido. Eles só sabiam pedir perdão e falar que era o momento dela e que infelizmente ela foi apagando igual uma luzinha quando tá queimando. Aí eu levantei, que eu estava sentada, eu também questionei eles e eles falaram assim para mim que ela faleceu bem no início da cirurgia, que estavam começando a limpar o ombro dela e que ela foi apagando igual uma luzinha. Mas assim, em nenhum momento eles esclareceram o motivo, a causa, nem nada. Eles sempre mudavam de assunto quando entrava nesse assunto. Eles sempre falavam só que ela apagou igual uma luzinha. Os 2 médicos responsáveis foram indiciados pela Polícia Civil por suspeita de homicídio culposo. Em depoimento, eles não falam em erro e citam que a lesão encontrada no corpo da vítima provavelmente foi fruto da pressão durante a reanimação. O caso, que chocou o Mato Grosso, segue em aberto e a família só tem um desejo: justiça por Jéssica Santiago.